Queria dar os parabéns ao Miguel Iglesias por esta iniciativa, Construindo o Futuro, e pela forma como ele soube encontrar também não só um espaço de debate em relação ao presente e ao futuro, mas homenagear aqueles que, ao longo destas 4 décadas, têm estado inscritos no Partido Socialista e a fazer o combate político ao PSD. Nós estamos cá hoje porque esses que nos antecederam fizeram uma luta ao longo de 4 décadas. Por aqui passaram prestigiados oradores em relação a diferentes matérias que deram a sua opinião em relação ao ordenamento do território, uma questão central hoje que tem a ver com o planeamento, o ordenamento e, para mais, numa região turística como a nossa, os cuidados que devemos ter com o nosso planeamento e ordenamento do território, porque aquilo que nós vendemos, o nosso principal produto, é, além do clima, é a paisagem. E, como tal, as experiências hoje aqui trocadas é sempre um estímulo para continuarmos a fazer mais e melhor, para romper com o ciclo que o PSD levou a Madeira, construção sem qualquer critério e sem respeitar as questões urbanísticas, e nós, na cidade do Funchal, queremos continuar a ter a cidade mais bonita ou das mais bonitas da Europa, e aqueles que hoje têm responsabilidades na Câmara do Funchal, através da mudança, vão contribuir e dar os seus contributos para que o Funchal comece a ter um planeamento e ordenamento do território decente. Falamos aqui também de cidadania e democracia. A nossa experiência 2013 das eleições autárquicas foi isso mesmo, um espelho daquilo que é a cidadania e a democracia, em que pela primeira vez mudamos o Funchal. E os cidadãos hoje têm uma consciência que não tinham no passado. Sabem que as suas posições contam e souberam, em 2013, a quando das eleições, se unir em torno de um projeto e fazer a mudança. Daí que hoje nós temos consciência, e mesmo aqueles que são simpatizantes e independentes, que o seu contributo é extremamente importante. E as práticas que a Câmara Municipal do Funchal tem levado a cabo, nomeadamente o orçamento participativo, é um exemplo de trazer a cidadania para a governação da autarquia e um exemplo a seguir por toda a região e pelo futuro governo do Partido Socialista. Falou-se aqui também da economia e o emprego. A questão do emprego é o principal problema da Madeira e do país. Todos nós, contatamos no dia-a-dia com este flagelo. Temos na Madeira muitos desempregados, não temos tantos como podíamos ter, porque muita gente saiu da região autónoma da Madeira, foram para as terras da imigração, mas é um fenómeno que na nossa terra, infelizmente, continua a nos trazer muitas preocupações e muitos amargos de boca, porque hoje na Madeira, infelizmente, há fome, há pessoas que não têm recursos financeiros para se alimentar, recursos financeiros para fazer face àquilo que são as suas responsabilidades com a banca, porque adquiriram casa própria, e é necessário apostar no crescimento económico. Isso é uma aposta séria no crescimento económico, através dos fundos comunitários, porque a Madeira, o PSD colocou no prego e não tem receitas que dê para fazer investimento público, a não ser através dos fundos que vêm da Europa, mas tem que ser por aí. Esses fundos têm que ser canalizados para as empresas, para a iniciativa privada, para gerar emprego, porque as empresas é que podem criar emprego nesta situação e fazer com que a questão do desemprego venha a diminuir em termos dos próximos anos, porque não podemos arrastar más gerações para as terras de imigração. As que têm saído das escolas, dos centros de formação e das universidades, infelizmente, estão a ser enviadas, depois da aposta que fizemos nestas novas gerações, enviadas para fora da Madeira. E a Madeira precisa dos jovens com formação e com aqueles que têm menos formação para construirmos o futuro. E não é lá fora que vamos construir a Madeira do futuro, vamos construindo o futuro, é aqui com esses jovens, com pessoas criativas, pessoas bem formadas e com capacidade de olhar a Madeira de uma forma diferente e de construir a esperança para os madeirenses.
Também falou-se aqui daquilo que tem sido o trabalho que está a ser desenvolvido, quer na Câmara, quer nas juntas de freguesia. Muitos dos nossos autarcas, não, quase 100% dos nossos autarcas, estão nos executivos pela primeira vez e é, de facto, um desafio o trabalho que têm pela frente. Todos os dias são confrontados com muitos problemas, já se falou do desemprego, da pobreza, de falta de habitação, são confrontados e muitas vezes, ou grande parte das vezes, não têm instrumentos financeiros para dar respostas a esses problemas. Sei que fazem das tripas de coração, como se costuma dizer do ponto de vista popular, para resolver os problemas, mas não se consegue resolver todos os problemas sem mais recursos financeiros para as autarquias e para o poder local. Quem vive no confronto diário com os problemas são os nossos autarcas. Os nossos governantes normalmente passeiam-se em carros pretos, distantes das pessoas, não falam com as pessoas e não são confrontados no dia-a-dia com os problemas das pessoas. Quem é confrontado são os nossos presidentes de junta, os nossos vereadores e presidentes de Câmara, que todos os dias têm que encontrar soluções para problemas graves e que têm dado o seu melhor na resolução desses problemas. Gostaria também de salientar aquilo que tem sido o trabalho da Câmara do Funchal, que está a cumprir o seu programa de governo, tem ido além daquilo que tinha sido apresentado aos eleitores, apresentando novas medidas que não tinham sido sufragadas pelo eleitorado, mas novas medidas positivas numa lógica de apoio social, porque a realidade também tem vindo a evoluir, infelizmente, fruto da grave crise económica e financeira. Essa realidade tem se deteriorado e, portanto, novos instrumentos a Câmara Municipal do Funchal tem encontrado para resolver esses problemas, apesar de ter recebido uma autarquia com graves problemas financeiros, com uma grande dívida, mas, aos poucos e poucos, estamos a dar resposta àquilo que são os anseios das populações. Aqueles que, na altura de muito dinheiro, espatifaram as esperanças, pagaram nas eleições, mas essa factura ainda vai vir no próximo ano, porque nós sabemos que os principais responsáveis da situação da Madeira não são, ou não foram só os presidentes de Câmara, foram aqueles que nos governaram no Governo Regional, que fizeram uma dívida maior na região. E esses ainda não foram eleições, esses vão às eleições no próximo ano. E eu não tenho dúvidas que no próximo ano os madeirenses e porto-santenses darão a resposta àqueles que incompetentemente nos arrastaram para esta situação. Mas é estranho que o PSD ainda não sabe fazer oposição, porque na Câmara do Funchal o PSD ainda se está a adaptar, já lhes demos um ano para eles se adaptarem a ser a oposição, mas são uma péssima oposição, porque nós na oposição, nós aprovávamos determinadas matérias, concordávamos, rejeitávamos outras que discordávamos. Este PSD na Câmara do Funchal e na Assembleia Municipal deu-lhes o vício do bota abaixo e votam sempre contra todas as medidas que são apresentadas pela Câmara. Inclusive, votam contra medidas que no passado eles apresentaram e até nós viabilizamos e que hoje nós damos continuidade na ação da Câmara Municipal e os seus deputados municipais e vereadores da Câmara do Funchal. As medidas que já eram deles e que nós mantivemos, os próprios, votam contra essas medidas. E, portanto, nós temos que dar tempo ao PSD para saber ser oposição. E eu acho que estes 4 anos não será suficiente. Eles têm que aprender a ser oposição mais outros 4 anos e, possivelmente, mais outros 4 anos. 12 anos, eu julgo que o PSD já vai estar pronto e preparado para ser oposição no Funchal. Mas nós queremos também lhes dar essa experiência da oposição. Eles já estão há 4 décadas no poder na região autónoma da Madeira. E ser a oposição, e é nas derrotas que nós percebemos muitas vezes a população, e o PSD precisa também de, à escala regional, sentir a terapia de ser oposição. E no próximo ano, cada dia que passa, e nós sentimos isso, sentimos que os madeirenses vão-lhes dar essa prenda. O ano novo vai-lhes trazer uma prenda, vai-lhes dar a prática da oposição à escala regional. E essa prática tem que ser-lhes dada durante muitos anos, porque eles já estão há 4 décadas à frente dos destinos da região. E o PSD merece. O PSD merece também estar na oposição e contribuir para o desenvolvimento da região autónoma da Madeira na oposição. Porque 40 anos é muito tempo. É necessário que se diga que em nenhuma parte do mundo é normal, em democracia, que
um partido esteja no governo ao longo de 40 anos. E só se consegue estar no governo ao longo de 40 anos com algumas manigâncias antidemocráticas. E aquilo que vivemos na década de 70, com as bombas, com a perseguição, na década de 80, com a censura na comunicação social e na própria RTP Madeira e na perseguição aos militantes de outros partidos. Aquilo que vivemos na década de 90, com a continuação da perseguição. E nos primeiros 10 anos do século XXI, com essas práticas é que levaram também o PSD a se aguentar no poder durante 40 anos. Mas 40 anos não é 4 anos. Um governo que esteja 4, 8, 10 anos, 12 anos, é normal em democracia. E mesmo assim, a nível nacional, nós olhamos e os governos estão 4, este agora que está lá só vai estar 4, como sabem, o anterior teve 6, o outro anterior teve 2 anitos, e portanto não é comum nem é normal estarmos 40 anos a governar. E na região autónoma da Madeira isso aconteceu. E aconteceu devido a práticas antidemocráticas que condicionavam a vida dos madeirenses. Mas o ano passado os madeirenses libertaram-se. Libertaram-se numas eleições autárquicas. E quando o ano passado nós dizíamos que íamos ganhar eleições, nós sentíamos o sorriso condescendente sobre nós por parte até dos nossos adversários políticos. Só que uma parte do PSD, em 2013, percebeu e aprendeu o que é ser a oposição. Uma parte do PSD percebeu que em democracia às vezes ganha-se e às vezes perde, e essa parte percebeu que se pode perder eleições em democracia. E também não tenho dúvidas que outra parte, que não foi a eleições, vai perceber no próximo ano os benefícios de ser oposição na região autónoma da Madeira. Como sabem, no início deste ano nós tivemos o Congresso do Partido e definimos como estratégia para as eleições do próximo ano uma coligação o mais alargada possível. É nisso que estamos empenhados e temos tido contributos de outras forças políticas nesse caminho. E esse caminho que está a ser feito não deverá ser feito na comunicação social, será feito nas negociações que estão a existir, porque nós queremos governar a Madeira e queremos ter um programa de governo com outras forças da oposição, um programa de governo consensual e que nos liberte do grave problema que temos, que é uma dívida e compromissos financeiros superiores a 7,5 milhões de euros, que é incomportável. As contas do ano 2014, aqueles dados que são conhecidos, nós estamos a gastar 300 milhões de euros com o serviço da dívida, ou seja, juros e capital. A Madeira tem receitas próprias 840, 880 milhões. E estamos a gastar mais de 1/3 no serviço da dívida. É por isso que falta para a saúde, está a faltar para a educação. E, portanto, nós temos que estabelecer prioridades e as prioridades não podem ser o serviço da dívida. É necessário renegociar a dívida para que exista condições para aplicar um programa de governo sem demagogias, com sobriedade e com finanças públicas na ordem. E é por isso que nós temos a convicção que vamos ter um ano novo e vamos ter um governo novo de esquerda em 2015. Porque estes 40 anos que nos últimos 10 têm transformado num pesadelo são razões mais que muitas para fazermos a mudança na Madeira e para os madeirenses e os porto-santenses fazer essa mudança. Isto, quem tem a minha idade, nasceu em 1971, quando abri os olhos para a política, eles estavam lá. Entrei para a escola, eles estavam lá, fui para a universidade, eles estavam lá, comecei a trabalhar, eles estavam lá. Nós não queremos que eles continuem lá a estragar o nosso futuro. E é por isso que, já nas últimas eleições regionais em 2011, com um programa de governo falso, porque a seguir o que aplicaram foi o plano de ajustamento económico para a Madeira e rasgaram esse programa de governo, eles já não tiveram 45% dos votos. Nas últimas eleições autárquicas já andaram nos 30 e poucos %. Ainda falta algum caminho até às eleições regionais. Mas nós sabemos que vamos ter eleições antecipadas. Já o disse há uns 4 meses atrás, que íamos ter no primeiro trimestre de 2015 eleições regionais. E a mudança far-se-á aí. De um lado, aqueles que querem a continuidade, do outro,
que nós representamos e outras forças políticas querem a mudança e querem uma ruptura tranquila em relação ao passado. E querem que o futuro não se faça com os erros do passado. Nós estivemos na oposição ao longo destes anos, também aprendemos isso. Aquilo que está bem, devemos continuar, mas aquilo que está mal, temos que cortar o mal pela raiz e vamos cortar o mal pela raiz. É por isso que determinadas forças políticas que eu consideraria que são híbridas, que sentam-se connosco, mas não querem fazer coligações. Porque em 2011, o partido que está hoje em Congresso, o CDS-PP, dizia o seu líder que estava disponível para uma coligação com o PSD, mas sem o Dr. Alberto João Jardim. Pois ele tem agora as condições ideais para isso. Mas não vá sozinho às eleições. Faça um acordo pré-eleitoral com o PSD antes das eleições para que os madeirenses saibam em quem é que estão a votar e em que é que estão a votar. Porque é bom que fique claro, o CDS tem que se definir. Ou está com a oposição, que quer ser governo e fazer a mudança, ou está com o PSD. Não é indiferente para o eleitorado, não é indiferente para as pessoas. E, portanto, o desafio que eu deixo ao CDS, que está reunido em Congresso, é que assuma hoje, ou amanhã, publicamente, uma coligação com o PSD. E que vão juntos e que tragam de Lisboa a coligação que já tem lá aqui para a região autónoma da Madeira. Porque nós queremos que o jogo seja limpo. E esta coisa de pedir votos e dizer que depois se vê, não. Os madeirenses e os porto-santenses já passaram muitos cheques em brancos e hoje estão arrependidos e não querem passar novos cheques em branco a nenhum partido. E é necessário que esses partidos se definam perante o eleitorado. Mas há aqui uma questão que para mim é fundamental nas próximas eleições. O que os madeirenses têm que definir nessas eleições é quem está em melhores condições para resolver os problemas dos madeirenses e porto-santenses. Há quem diga que em cada eleição há uma pergunta-chave que o eleitorado responde. Nas últimas eleições responderam uma pergunta: se queriam ou não queriam a mudança. E os madeirenses demonstraram que queriam a mudança. A próxima pergunta que será colocada ao eleitorado nas próximas eleições é se querem a mudança ou não. Mas há outra. Quem é que está em melhores condições de resolver os problemas dos madeirenses e porto-santenses? Nós não temos hoje dúvidas, e os madeirenses também não, que o próximo governo da República não é do PSD nem do CDS. É um governo do Partido Socialista. E também nós não temos dúvidas, como os madeirenses e os porto-santenses não têm, que o PSD daqui da Madeira e o CDS daqui da Madeira e o PSD de Lisboa e o CDS de Lisboa não resolveram nenhum problema que foi colocado em cima da mesa. Em todas as negociações que a Madeira entrou com o governo deles de Lisboa, a Madeira saiu a perder. Saiu a perder no plano de ajustamento, saiu a perder nos diferentes orçamentos de Estado, saiu a perder com a nova Lei de Finanças Regionais, que este ano nos dá um corte de mais de 40 milhões de euros. E, portanto, em tudo em que este PSD negociou com Lisboa, saiu a perder e os madeirenses é que perderam com isso. E, portanto, só há um partido que, liderando uma coligação, tem condições para negociar com um governo do Partido Socialista a nível nacional, e é o Partido Socialista da Madeira. E eu não tenho dúvidas hoje que a solidariedade do PS a nível nacional é total em relação àquilo que é a estratégia, o caminho que temos vindo a percorrer por parte do PS Madeira. É por isso que nós vamos colocar questões em cima da mesa com o Partido Socialista a nível nacional, para que os madeirenses saibam, antes das eleições, aquilo que o PS nacional se compromete com o Partido Socialista ganhando as eleições. E, portanto, será um acordo entre irmãos, entre os socialistas da Madeira e os socialistas do continente. E só nos vincula a nós e aos madeirenses e aos porto-santenses. E nós queremos, com o PS nacional e com o futuro governo, colocar a questão dos transportes em cima da mesa e resolver de uma vez por todas o problema dos transportes na Madeira, quer aéreos, quer marítimos, quer os transportes de carga aéreos e marítimos. Mas queremos também colocar em cima da mesa a revisão do plano de ajustamento, que termina em dezembro do próximo ano, mas começamos a pagar em janeiro de 2016. Só que com o serviço da dívida que temos hoje e com a tendência de crescer, nós vamos ter 400, 500 milhões de euros a pagar todos os anos. É impossível a Madeira pagar.
E só o PS da Madeira com o PS do continente podem chegar a um acordo no sentido de dilatar no tempo o pagamento do nosso empréstimo, do empréstimo que o Estado fez à região autónoma da Madeira. O PSD e o CDS tentaram com o governo deles da República, não conseguiram. Tiveram 4 anos de oportunidades para o fazer, não conseguiram. Não tenho dúvidas que os madeirenses e os porto-santenses vão dar essa oportunidade ao Partido Socialista e nós vamos conseguir. E porque nós temos outro problema também grave, que é o caso da saúde. Nós sabemos as condições do novo hospital. E até agora o secretário, a semana passada, ou há 15 dias, dizia que vamos ter um novo hospital. Os concorrentes à liderança ou à substituição do Dr. Jardim, o que dizem é necessário um novo hospital. Só que não têm nenhum compromisso onde é que vão ir buscar o dinheiro. Lisboa não lhes vai dar, Bruxelas não lhes vai dar, vai ser dos nossos impostos, os nossos impostos nem dá para pagar a dívida. Eles têm que ser coerentes e dizer onde é que vão buscar o dinheiro para construir um novo hospital. Nós vamos construir um novo hospital. E julgo que, neste momento, só o Partido Socialista está em condições de negociar com o Governo da República que a Lei de Finanças, naquilo que, às obras de interesse comum que está estipulado, a questão do novo hospital seja colocado na agenda. E nós também vamos negociar isso com o Partido Socialista a nível nacional. Segundo sei, nos últimos anos não existiu nenhuma obra de interesse comum. A saúde dos madeirenses é demasiado importante para se brincar com o estado de saúde de todos nós. E a questão do novo hospital é extremamente importante. E é por isso que também, com o Governo da República, nós vamos ter que negociar a reconstrução ou a construção de um novo hospital na região autónoma da Madeira. É por isso que saio convicto daquilo que tem sido o diálogo que está a existir com o Partido Socialista a nível nacional. Nós vamos encontrar soluções para os problemas dos madeirenses. E basta olhar ao passado. Foi com António Guterres, quando Primeiro-Ministro, nós resolvemos a dívida da Madeira. Em 1999, António Guterres pagou a dívida à região autónoma da Madeira. Foi com o último governo do Partido Socialista, quando tivemos uma desgraça na Madeira, quem nos veio acudir foi o governo do Partido Socialista e criou a Lei de Meios. Em todos os governos do PSD, nunca acudiram a Madeira e nunca nos deitaram a mão. Mesmo nos momentos como os momentos difíceis que nós atravessamos agora. É por isso que a única solução, o único caminho para a região autónoma da Madeira está a ser trilhado. Está a ser trilhado pelos madeirenses. Começou a dar os primeiros passos em 2013 e em 2015 será conclusivo com a eleição de um governo de esquerda liderado pelo PS para a região autónoma da Madeira pela primeira vez em 40 anos. Muito obrigado a todos. Para terminar, o 7º ponto, vazadores e aterros materiais. Foi um trabalho que desenvolvemos numa tese de mestrado, classificada como 19 valores, pelo Dr. Duarte Augusto, do qual foi orientador, conjuntamente com a